de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Posso ouvir um amém? Avança aí para o capítulo 2. Vou ler apenas 2 versículos, o verso 3 e o verso 9. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Verso 9. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e honra. Amém? Pode olhar para mim agora. Querido, quando você estiver na prova, aonde? Não espere que ninguém entenda o que você está passando. Nós temos uma mania de autocompadecimento, uma mania de querer com que as pessoas entendam os momentos nos quais nós somos submetidos e que muitas vezes elas concordem conosco, com as nossas dores e blá, 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 blá. E às vezes a gente fica chateado porque nós estamos passando por provas, por dificuldades, e infelizmente as pessoas são insensíveis. Você entende isso? Quantas pessoas não foram insensíveis com você nos seus momentos de dores? Creio que todo mundo aqui entende isso, sim ou não? Só que nós temos a mania de ficar esperando com que as pessoas entendam os processos aos quais nós somos submetidos. Você tem que aprender a parar de esperar com que os outros, né, parar de depender, essa é a palavra certa, você tem que parar de depender da carência dos outros para você ser alguma coisa, para você se sentir melhor, né, para você ficar satisfeito. Você tem que entender que a sua prova é sua e que os outros não são obrigados a compreender ela no seu lugar. Você é o principal responsável por compreender as provas que você está passando. Aqui nós vemos um exemplo claro de que Jó estava no pior momento da sua vida. No pior momento da sua vida. E as poucas pessoas que vieram até Jó para falar com ele, não compreenderam o momento dele. Nós temos aqui uma única passagem que relata da esposa de Jó, uma única. E o único momento que essa mulher aparece é para falar para Jó: amaldiçoa Deus e morre. Nem a esposa dele estava compreendendo o momento de prova que ele estava passando. E aí, ao decorrer de todo o livro, até o capítulo 27, porque no 28 vai entrar um outro personagem, até o capítulo 27 nós temos outros 3 amigos de Jó, que tentam argumentar com ele, contra-argumentar e culpando e condenando a Jó como se ele fosse o responsável por todo o mal que estava vindo sobre a vida dele. Então, entenda algo. A sua preocupação, a nossa preocupação, no momento de prova, tem que ser uma só. Quantas? Me pergunte qual. Permanecer íntegro. Porque foi isso que nós lemos tanto no capítulo 1, quanto os 2 versículos que eu repeti do capítulo 2. Nós vemos aqui o mesmo padrão. No capítulo 1, nós vemos Deus falando com Satanás, e um dos apontamentos de Deus em relação à pessoa de Jó, qual era? Integridade. E eu vou te mostrar o que significa essa palavra. No capítulo 2, novamente, Deus volta a conversar com Satanás, e ele fala, tá vendo? Mesmo depois de você ter me instigado para fazer o mal contra Jó, ele ainda assim permanece íntegro. E aí, no verso 9, a esposa de Jó fala: você ainda permanece íntegro depois de tudo isso que você está passando?
A sua preocupação, irmão, nos seus momentos de dificuldade é não perder a sua integridade. E perder a integridade significa se corromper. Pegaram? Porque o contrário de integridade é corrupção. Tudo o que Satanás queria, irmão, era que Jó abrisse mão da sua integridade. E a partir daquele momento de dor e sofrimento, Jó se desconectasse de Deus, desconectasse o seu coração de Deus e fizesse o quê? A proposta que a esposa de Jó deu a ele: amaldiçoa Deus e morre. Porque qual foi a coisa que Satanás disse para Deus? Ó, se você tocar em tudo que ele tem, você vai ver se ele não vai amaldiçoar você na sua face. O que a mulher de Jó falou para Jó? Amaldiçoa Deus e... Então, o intuito de Satanás na prova, muitas vezes, é corromper você. É roubar de você a integridade. É desconectar você de Deus e te fazer a passar pelo momento de prova sem entender que, mesmo que você não entenda, você crê que Deus está com você até o final dela. Porque tem provas que a gente passa que a gente não entende, mas o necessário a gente tem que entender. Qual é o necessário, pastor? Deus está comigo, e se Ele está me permitindo passar a prova, e eu estou perdendo coisa no meio da prova, porque Ele está comigo, no final vai haver restituição. Porque foi o que aconteceu com Jó. Satanás julgou que a firmeza de Jó estava baseada no que ele tinha. Ó, vamos pegar os argumentos aqui de Satanás. Tira tudo que ele tem. Olha só, Satanás julgando que Jó adorava a Deus porque ele estava sendo abençoado por coisas exteriores. Era o cara mais rico do Oriente. O cara tinha milhares de animais, talvez centenas de servos. O cara não tinha falta de nada, ele era extremamente rico. Só que Satanás não conseguiu perceber que o precioso que estava na vida de Jó não estava do lado de fora, mas estava do lado de dentro, que era o seu caráter íntegro. O intuito do diabo atacar Jó por fora, na verdade, era atingir Jó por dentro. Você entende que muitos ataques que estão acontecendo contra você, do lado de fora, o objetivo é alcançar você por dentro? Por quê? O que o diabo entende? O que ele sabe? Por que ele perdeu a posição? Ele perdeu a posição por causa de um negócio chamado corrupção. Então a corrupção entrou no coração dele. E a corrupção é o quê? É a disrupção, é a desconexão de duas partes. Corrupção é você desconectar algo da fonte. Então, quando Satanás ou Lúcifer no céu se corrompeu, ele fez o quê? Ele se desconectou de Deus. Qual era a intenção dele para com Jó? A mesma coisa. Arrancar a integridade de Jó, porque quando ele arranca a integridade, foi porque ele conseguiu criar uma corrupção, ele conseguiu corromper uma ligação. Então, o intuito de Satanás com Jó era alcançar o interior dele. Vocês estão entendendo? Agora, olha o significado. Claro que, se você for no dicionário pesquisar a palavra integridade, você vai encontrar vários significados. Mas essa palavra integridade está ligada a ser inteiro. Ser o quê? Inteiro. Quando você perde a integridade, você perde a capacidade de ser inteiro. A incapacidade de ser inteiro se chama o quê? Corrupção. Porque a corrupção é a divisão de algo. Vocês estão entendendo? Satanás julgava que, diante das tribulações e adversidades, Jó fosse se corromper e deixar de ser totalmente inteiro para Deus. O objetivo do nosso inimigo é nos dividir em relação a Deus. Ele não pode nos deixar ser um com Ele, sermos inteiramente dele. Então ele vem com a finalidade de corromper o homem, como foi lá no princípio. Corrupção é a arma principal do diabo em relação ao homem. Porque foi a principal coisa que o rompeu com Deus, quando ele se corrompeu. Então ele se desconecta. No princípio nós vemos o mesmo padrão acontecendo. Ele consegue fazer o quê? Criar uma desconexão entre o homem e Deus. E não mudou. Ele continua buscando fazer a mesma coisa conosco hoje. E se ele conseguir nos corromper no relacionamento vertical com Deus, ele vai conseguir nos corromper no relacionamento horizontal com as pessoas.
Eu vou repetir para você entender o que eu acabei de dizer. Se ele conseguir nos corromper com Deus, ele vai nos corromper com as pessoas. Por quê? Porque quando ele consegue comprometer você e Deus, ele está quebrando o primeiro mandamento na sua vida. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas. O segundo é consequência da quebra do primeiro. Então, ele corrompe você no seu relacionamento com Deus. E o segundo mandamento qual é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não cumpre o primeiro, você quebra o segundo. Então, se ele corrompe você no relacionamento com Deus, ele vai corromper você no relacionamento com as pessoas. Entenderam? Qual é o cenário que nós vemos após a queda? Eu vou provar para você o que eu acabei de dizer. O cenário que nós vemos após a queda, por causa da corrupção, qual foi? Um irmão matando o outro. Por que isso aconteceu? Porque o coração do homem se corrompeu. O coração do homem se desligou de Deus. Uma pessoa íntegra com Deus buscará ser íntegra com as pessoas. E o que muda isso é quando alguém se corrompe. A palavra corromper vem da palavra cor, que significa coração. Corromper, palavra cor significa coração, significa romper o coração. Corromper, romper o seu coração. E note que Satanás esperava que Jó se corrompesse e se rebelasse contra Deus por meio da sua boca. Vamos voltar lá. Tira tudo que ele tem, toca nele, e ele vai fazer o quê? Ele vai te amaldiçoar. Então, primeiro, eu vou gerar, olha a ideia do diabo, eu vou gerar uma desconexão no coração de Jó, e logo depois Jó vai fazer o quê? Com a sua boca vai amaldiçoar a Deus, ele vai se rebelar a Deus. Vocês estão entendendo? Então, eu quero te dizer, cuide do seu coração, irmão, e principalmente segure a sua boca. Porque, na hora das provações, muitas vezes nós reprovamos pela boca. Quem sabe o que eu estou falando? Você até pode ficar indignado quando você está sendo provado. Você já passou por isso? Eu já. E isso é normal, porque Jó ficou assim também. Mas Jó não externalizou a sua revolta contra Deus. E o texto que nós lemos diz que ele não culpou a Deus. Final do capítulo 1. Ele não culpou a Deus no meio disso tudo. Jó, ele ficou indignado. Pode ter ficado revoltado como eu e você ficamos na hora da provação. Isso é normal. Isso significa ser humano. Amém? Só que ele não externalizou. E muitas vezes a gente reprova na prova porque a gente, além de ficar indignado, a gente externaliza. Estão pegando? Note também que nada do que Jó ouviu dos outros foi o suficiente para ele encontrar resposta e conforto naquele momento. Irmão, pega isso. Quando você está diante de uma prova, tudo que você quer é o quê? Uma palavra de conforto, não é isso? Muitas vezes você recebe, muitas vezes você não recebe. Muitas vezes pessoas bem intencionadas vêm até você para tentar te ajudar e acaba mais te atrapalhando. Você já passou por isso? Aqui pode ser o caso dos amigos de Jó, que tentaram, entre aspas, ajudar Jó, mas eles foram lá mais, e se você for lá no capítulo 28, eu vou chegar lá mais para frente, você vai ver que o personagem chamado Eliú fala que os 3 amigos de Jó estavam condenando ele. Quer amigos assim, que quando você está no seu momento de prova, vem para te ajudar, mas no final acaba te condenando? Você está passando isso aí, mas é culpa sua. Alguém já fez isso com você? Você não tem que ficar esperando, irmão, sempre você encontrar resposta e conforto por meio dos outros. Claro que isso pode acontecer, mas se não acontecer, você tem que se manter íntegro a Deus. Jó só começou a ouvir o que era preciso quando um moço chamado Eliú começou a falar. Antes disso, tudo que os outros 3 amigos de Jó tinham era julgamento e condenação sobre ele. Jó 32, verso 3. Você achar que não está, eu estou falando algo da minha cabeça, depois você pode ler lá. Por isso, não fique esperando a ajuda dos homens quando você estiver na prova. Porque na hora da prova, só um é que mantém a atenção em você: o professor. Na hora da prova, não adianta você colar com quem está à frente, não adianta você colar com quem está do lado, nem com quem está atrás. Na hora da prova, é a hora do seu momento, essa é a sua hora, e a única pessoa que está atenta a você é o professor.
E na sua prova, Deus não vai permitir ninguém fazer ela por você. Você tem que passá-la. Os amigos de Jó não conseguiram compreender o que lhe havia acontecido, porque antes conheciam um cara que era rico, o mais abastado de sua época, e agora se deparava com um cara sem nada. E o questionamento desses três amigos era: por que isso aconteceu com Jó? O que Jó fez de errado? Ora, nós conhecemos Jó tem muitos anos. Jó nunca teve falta de nada, os seus filhos eram uma bênção, né? O que pode ter acontecido com ele? Agora nós vemos um cara que não tem filhos, um cara que perdeu todos os seus recursos e um cara que está cheio de feridas no corpo. Nem os amigos de Jó entenderam a prova que ele estava passando. Não fique esperando com que os outros entendam o que você está passando. É você que precisa ter cuidado para entender que aquilo que você está passando pode comprometer você. Então, o seu cuidado qual é? Permaneça íntegro, permaneça inteiro, totalmente inteiro para Deus. Quem não entende o seu momento, sempre terá muitos bons argumentos e soluções para te apresentarem e dizerem: faça isso, ou faça aquilo, ou você não pode aceitar isso. Os amigos de Jó. O que muitos não entendem é que quando você está debaixo de prova, não é uma questão de você aceitar isso ou aquilo, mas de dar as respostas certas ao momento que você está vivendo. Acho que você não entendeu o que eu disse, né? Na sua vida, nos seus momentos de dificuldade, você vai ter muita gente para te dar conselho furado, ou dizer assim: ó, faz isso, ou faz aquilo, ou você não pode aceitar isso, você não pode aceitar aquilo. Você tem que entender que não é você que escolhe as questões da prova, mas você é quem escolhe dar as respostas para cada questão. Quer ver uma coisa? Jesus não foi tentado, não foi provado no deserto. Jesus escolheu as questões que iam ser apresentadas contra ele. Jesus virou para Deus e falou assim: Deus, eu quero que o Senhor me prove nisso, nisso, nisso e nisso. As questões têm que ser essa, essa e essa, porque eu tenho a resposta para tudo isso. Não, Jesus não pôde reclamar das questões da prova que ele ia passar no deserto, mas ele pôde dar a resposta certa para cada questão que foi apresentada diante dele. É fácil questionar a escassez de alguém quando você está no momento de abundância. É fácil você questionar a dificuldade no casamento de alguém quando você mesmo nem casado é. Tem aqueles que são recém-casados, né, que ainda está no período das flores, até que o espinho chega. Aí depois vão ver na pele o que é a prova do casamento. Mas a Chay já foi casada, né, Chay? Uma vez ela já está meio calejada, né? Mas é assim mesmo, irmão, porque quem nunca passou o que você passou, ele sempre vai ter um olhar. Às vezes as pessoas vão achar que elas estão tendo um olhar super espiritual. Meu irmão, olha para mim. Só pode entender uma outra pessoa profundamente e verdadeiramente se aquela pessoa tiver passado o que você está passando. Porque senão você fala de um lugar limitado. Muitas vezes com a compreensão limitada e muitas vezes sem a compaixão necessária. É quando, por exemplo, você está passando por algo que eu nunca passei, que é meio difícil, que eu sou mais velho que vocês. Eu só não sou mais velho que o Joaquim. Aí vocês estão passando por algo que eu nunca passei. Aí eu olho para vocês, aí eu começo a julgar e a criticar. Não, mas isso é fácil, é só você fazer isso aqui. Mas, veja, às vezes eu posso até estar fazendo alguns apontamentos corretos, mas eu posso estar sendo incompreensível com você, insensível com você. Por quê? Porque eu nunca passei por aquilo que você passou, então eu não consigo me compadecer de você. Então, às vezes, é fácil a gente falar do momento de dificuldade financeira de alguém quando a nossa conta está cheia. É fácil a gente julgar o relacionamento de alguém quando a gente nunca teve um relacionamento. Eita, que é isso? Depois você me conta o porquê desse ô glória aí. O fato é que cada um de nós precisa aprender a discernir os seus momentos, para não chorarmos quando for o momento de se alegrar e se alegrar quando for o momento de chorar. E principalmente não atribuir a Deus aquilo que o diabo está fazendo. Irmão, assim, eu vou repetir isso aqui. Eu já falei isso várias vezes, eu vou repetir de novo.
Tem um monte de pregador que insiste em dizer que o que Jó passou foi Deus que fez. Porque eles pegam o versículo que Jó fala assim, Deus deu e Deus tomou. Aí eles pegam aquele outro versículo que Jó fala assim, mulher, você está louca? Nós recebemos o bem de Deus e o mal de Deus não vamos receber. Aí eles falam que foi Deus que fez. Irmão, eu vou morrer afirmando que quem tirou as coisas de Jó não foi Deus, foi Satanás. Está no texto. Deus permitiu o diabo tirar dele. Ah, mas você tá indo contra o que o texto diz. Não, eu não estou indo contra o que o texto diz. O texto diz que Satanás tirou tudo dele. Tocou porque Deus deu a permissão para que ele pudesse tocar. Aí eles falam assim, mas se foi Deus que deu a permissão para tocar, então foi Deus que tirou. Não, não foi não. E aí, querido, o que Satanás esperava era que Jó pudesse atribuir a Deus o que ele estava fazendo. E se prepare para algo, irmão, porque nos seus momentos de prova e dor, muitos poderão vir até você, mas poucos, muitos poucos, é que servirão de consolo para você. Muitas vezes será alguém que acabou de sair da mesma prova, ou de outra diferente, mas foi consolado e sabe o que é se compadecer. E com as consolações que foram consolados, eles podem consolar. A Bíblia diz isso, né? Com as consolações que somos consolados, também podemos consolar. Então, querido, você não pode escolher quem é que vai se achegar até você, mas você pode escolher a quem você vai dar ouvidos. Ó, pega isso aqui. Você tem que ter cuidado com quem você ouve. Por quê? Porque tem gente com a habilidade de inflamar mais ainda as suas provas. Vou dizer isso de novo. Quando você estiver no momento de dificuldade, cuidado com quem você ouve. Porque tem gente com a habilidade de tacar mais gasolina no seu fogo. E piorar a situação para você. Se não bastasse tudo que Satanás fez com Jó, ainda tinha os seus amigos para inflamar mais ainda as dores dele. Tinha lá os 3 amigos dele, cutucando ele. O ponto que eu desejo chegar é, não deixe que as provas corrompam você. Não deixe que as provas corrompam você. Jesus, ele foi provado. E se ele foi provado, é porque havia a possibilidade de Jesus se corromper e ser reprovado. E graças a Deus ele não foi. Vou repetir. Por que Jesus foi provado? A gente acha assim, Jesus é Deus. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. E se ele foi provado é porque havia a possibilidade dele ser corrompido. Se só tem uma resposta para a prova e a resposta é aprovado, então não tem necessidade nenhuma de prova. Porque a prova é para você obter 2 resultados, ou aprovação ou reprovação. Então, se Jesus foi provado, é porque tinha a possibilidade dele ser reprovado. E entenda, eu não estou falando de um corromper qualquer. É um estado de corrompimento onde o afasta de Deus. E você pode acreditar. Tem gente que não somente se revoltou contra Deus, mas se rebelou contra Ele porque perdeu a sua integridade. Você conhece alguém revoltado com Deus? Essas pessoas, se não se resolverem com Deus, estão a um passo de se rebelarem contra Ele. O primeiro passo antes da rebelião é a revolta. Gente que está revoltada com Deus. E se não se resolver, e não é perdoar Deus, não. Deus, eu te perdoo, Deus, pelo que o Senhor fez comigo. Eu te perdoo pelo que o Senhor permitiu eu passar. Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus! E aí elas ficam revoltadas com Deus. Se não resolver a questão da revolta, é só uma questão de tempo até se rebelar. E quando acontece a rebelião, é porque a integridade já não existe mais. É porque a corrupção já aconteceu. O coração se desligou. Vocês estão entendendo? Qual que era a diferença de Judas para os demais discípulos? Será que os demais eram perfeitinhos e só Judas tinha erro? Será? Obviamente que não. Mas o coração de Judas corrompido foi o suficiente para o diabo encontrar lugar nele e se voltar contra o Senhor para traí-lo. O problema de Judas foi um coração corrompido.
Os outros discípulos tinham problemas como Judas. Eles eram egoístas, irmão. Tiago e João se achavam os preferidinhos, os bonitinhos, os cheirosinhos, porque eles chegaram em Jesus e falaram assim: Senhor, no teu reino permite com que um sente à tua direita e outro à sua esquerda. Ele se achava melhor do que os outros. Aí você pensa que o pecado de Judas, Judas era o pior de todos porque tinha pecado, não, os outros também tinham. Certa vez, Tiago e João, os mesmos, queriam derramar fogo sobre a cabeça dos outros. Senhor, quer que a gente clame para que venha fogo do céu e consuma esse povo aqui que não recebeu o Senhor? Olha a impiedade. Mas o problema de Judas era um coração corrompido. Amava, ó, dinheiro. Isso foi o suficiente para acontecer o quê? Satanás entrar nele. Porque Satanás entra em quem tem o coração corrompido. Satanás entra em quem não tem conexão com o Senhor. Agora vamos voltar aqui para essa palavra integridade, que significa ser inteiro. Uma coisa que é fato, muitos não estão entendendo que estão sendo divididos pouco a pouco. Presta atenção, ser inteiro. Ser inteiro. Você e eu não estamos percebendo que pouco a pouco nós estamos nos dividindo. E eu não estou falando de dividir uns com os outros, porque como eu disse, a divisão assim, horizontal, é consequência da divisão vertical. Se ele divide você em relação à pessoa de Deus, torna você um pouco de Deus, um pouco do mundo, um pouco disso, um pouco daquilo, a divisão com os outros é uma consequência. Vocês estão entendendo? E nós não estamos percebendo que pouco a pouco estamos sendo divididos. Pouco a pouco o nosso coração está se afastando. Pouco a pouco vamos colocando outros amores na vida. E quando a hora da prova chega, muitos já estão num processo de divisão interna entre si e Deus. Olha isso aqui é muito sério, irmão. Você tem que buscar esse lugar de conexão constante com Deus, de inteireza com Deus, onde você é totalmente dele, porque ser inteiro significa isso, ser totalmente dele. Nós temos que buscar esse lugar de inteireza com Deus, porque a hora da prova vai chegar. Repita comigo, a hora da prova vai chegar. Só que quando a hora da prova chegar, como é que vai estar seu coração? Corrompido ou íntegro? Porque se a prova chegar e o seu coração estiver desconectado de Deus, irmão, você já sabe onde você vai parar. Quando a hora da prova chegou para Jó, olha isso aqui, para você ver se não é verdade. Quando chegou esse momento de provação, o testemunho de Deus a respeito de Jó era alguém que estava próximo e não distante. Pegou? Quando Jó foi provado, qual era o testemunho de Deus para Satanás? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é alguém que está perto do Senhor ou longe do Senhor? Então a prova chegou para Jó, ele estava perto. Quando a prova chegou, Jó não era alguém indiferente. O testemunho é que Jó temia a Deus e se desviava do mal. O problema não é a prova chegar, o problema é quando você não está íntegro, você não está ligado com Ele. E tem um monte de gente se perdendo porque a prova chega e o coração deles já foi para lá de Bagdá. Eles estão ligados com um monte de coisa. Eles criaram um bezerro de ouro. Esse cantinho aqui, esse pedacinho aqui, bem pequenininho é para Deus. Esse outro maior é para isso aqui. Esse outro é para isso aqui. E Deus não aceita ser dividido, irmão. Deus só aceitou ser dividido na cruz do Calvário em Cristo. Para que Ele pudesse ter o lugar principal na sua vida. Na verdade, falar verdade, falar de um lugar principal de Deus na nossa vida nem é correto esse termo, principal. Porque quando você fala de principal, você está querendo qualificar posições. E a posição de Deus em nós é só uma, total. Deus não tem que ser o principal na sua vida. Porque quando eu falo que Deus tem que ser o principal na sua vida, eu estou querendo dizer que pode vir outras coisas abaixo dele. Deus é o único na sua vida. Então a prova chegou para um homem cujo coração estava em Deus.
Agora imagine se Jó fosse um titubeante em seus caminhos e aquele momento chegasse. Provavelmente ele teria dado uma resposta diferente. Graças a Deus, Jó era quem era. A oposição quer o nosso mal a qualquer custo e de todas as formas. Mas o que realmente eles querem e que terá êxito, que terá sido um êxito para eles, é se conseguirem te corromper por dentro. Aqui está a vitória do diabo, irmão. Se a vitória de Deus é te edificar e transformar você na imagem do filho dele, a vitória do diabo é corromper você, porque quando ele corrompe você, ele transforma você na imagem dele. A queda de Lúcifer não começou enquanto ele era íntegro em seus caminhos. Olha, a Bíblia diz isso, Ezequiel capítulo 28. Eu vou ler o texto aqui. Mas a queda dele não começou enquanto ele era íntegro, mas quando a maldade brotou no seu interior e o corrompeu. Ezequiel 28:15 vai dizer isso aqui. Vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém. Olha o que diz. Desde o dia da tua criação fostes íntegro. Algumas versões vai estar assim, fostes perfeito. A Bíblia de Jerusalém diz, desde o dia da tua criação, foste íntegro, inteiro, totalmente a Deus, voltado para Ele, reverente a Ele, pronto para servir a Ele. Enquanto você se manteve íntegro, não tinha nada contra você, mas olha o que continua dizendo, até o dia em que se achou maldade em você. Ou seja, até o dia que você se corrompeu internamente. Nós não sabemos quanto tempo levou para Lúcifer ser expulso do céu depois de se corromper. Mas de uma coisa sabemos, não foi de uma vez. Porque ele precisou convencer e cooptar um terço dos anjos. Isso levou um tempo. E nesse tempo o seu interior já havia se rebelado contra Deus. E nesse tempo ele ainda estava no ambiente de Deus. Agora ouça isso aqui, porque isso aqui é perigosíssimo. Tem muita gente na igreja, no ambiente de Deus, cujo coração já não pertence mais a ele. Irmão, quando a corrupção entrou no coração de Lúcifer, ele não foi expulso imediatamente do céu. Não foi. Nós não sabemos o tempo que isso demorou, porque a Bíblia não relata. Mas quando o coração de Lúcifer se desconecta de Deus, ele precisou de um tempo para convencer um terço dos anjos. Então veja, olha isso aqui. Com o coração corrompido, ele ainda estava no ambiente de Deus. Ele só foi expulso de lá quando ele se rebela. Ele se levanta numa tentativa de fazer o quê? Tomar o trono ou estabelecer um trono acima do trono de Deus. Então, quando ele põe o seu plano em ação, é quando Deus batalha contra ele e expulsa ele. Agora, olha isso aqui. Tem muita gente dentro da igreja, no ambiente de Deus, cujo coração já não pertence mais a ele. Como Lúcifer estava lá, com o coração corrompido, e ficou um tempo na presença de Deus, no ambiente de Deus. Assim como tem muita gente dentro das igrejas, com o coração longe de Deus. O coração já se corrompeu, e é só uma questão de tempo, irmão, sabe para quê? Para que elas saiam. É só uma questão de tempo para que elas se vão, ou se vá. Porque Lúcifer não ficou o tempo todo lá, chegou uma hora que ele foi precipitado. E Deus não tem prazer na corrupção de ninguém. Antes, deseja que o homem possa encontrá-lo e se tornar alguém inteiramente dele. Porque foi para isso que cada um de nós foi formado. Sabe, a apostasia dos últimos dias está ligada com a perda da integridade do homem. Voltando. O oposto de integridade é corrupção. Corrupção é a desconexão do coração do homem com o coração de Deus. A apostasia está ligada com a perda da integridade. O homem desconecta seu coração de Deus, ele para de exercer fé no Criador, e o final disso é o quê? Acabar se voltando contra ele, se rebelando contra ele. Portanto, entenda, o alvo é o seu coração, o alvo é corromper você. Porque com a corrupção vem a queda, mas com a integridade vem o levante e a restauração. Nós vemos isso aqui no final da história de Jó. Porque Deus pôde restaurar a Jó e tudo que ele tinha. Porque ele não perdeu o principal, o seu coração íntegro. Irmão, se Jó tivesse falhado, eu não sei se Deus poderia. Poderia, porque ele é Deus.
Mas se ele tivesse falhado e Deus não quisesse ter restituído nada dele, não teria restituído. Mas uma coisa é fato: Deus restituiu tudo o que ele tinha em dobro, porque o coração dele permaneceu íntegro. A nossa missão é permanecermos íntegros. E, ainda que tenhamos perdido coisas no meio das provações, é Deus quem restitui e restaura o que nós precisamos. Você vai ser provado muitas vezes durante a vida, irmão. Você vai ser sacudido muitas vezes durante a vida. Você vai ser, passar por tribulações das mais diversas. E muitas coisas você vai perder. Muitas amizades se vão. Relacionamentos que não deveriam vão acabar. Você vai ser sacudido de várias formas. Só que eu quero te dizer algo. Se essa provação foi para arrancar o que não é de Deus, espere com expectativa, porque Deus vai restaurar e restituir o que você precisa, o que foi levado. Irmão, olha que legal isso aqui. O que Jó perdeu, Deus que tinha dado. Aí Deus permite então o diabo sacudir tudo. Deus faz o quê? Restaura tudo. Aí você pode falar assim, pastor, mas eu perdi algo de maneira injusta. Irmão, justo ou injusto, não importa. Se aquilo foi uma prova e tinha que sair, eu quero te dizer algo. Espere, porque Deus tem uma porção dobrada para derramar sobre você. Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, amém? A ideia aqui é, guarde o seu coração inteiro para Deus. Amém? Não deixe com que as circunstâncias corrompam você. Os questionamentos, eles vão acontecer. Você vai ficar indignado em certos momentos. Às vezes, querido, você pode estar fazendo tudo certo. Não sei se já aconteceu isso com você. Você tentou fazer as coisas tudo certo e parece que tudo deu errado. Já aconteceu isso? Talvez Deus estava te provando seu coração. E nós não podemos nos mover em direção a Deus porque algo dá certo ou porque algo dá errado. Nós temos que nos mover em direção a Deus porque Ele é Deus. Porque, é sério, se a gente só se move para Deus porque algo está acontecendo na minha vida, então quando algo passar a dar errado, eu não vou me mover mais para Ele. Porque o que me move é o que é bom ou o que é mal. Não, o que me move não é o que é bom ou o que é mal. O que me move é o fato dele existir e de eu pertencer a Ele. De eu querer estar com Ele, de eu querer ser íntegro a Ele, fiel a Ele, amém? Vocês entenderam essa palavra? Acho que por hoje é só. Fica de pé no seu lugar.